Olá, unicórnios! Tudo bem com vocês? Eu sou a Lívia Alves e esse é o canal Lado Pan. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre posicionamento político. No caso, vamos falar sobre o meu posicionamento político. Quando eu faço vídeos sobre política, surgirem vários debates e muita gente automaticamente, pelas pautas que eu abordo, já me colocam como se eu fosse uma pessoa de esquerda. E é aquele negócio de extrema esquerda. E tem muita coisa também que criticam, pessoas que são da esquerda, criticam o que eu falo e me colocam automaticamente na direita. Então eu resolvi fazer aqui um esclarecimento. Vai ser uma coisa meio básica, não vou fazer muitas análises, não vou trazer artigos científicos da puta que pariu pra explicar o meu posicionamento político. Na verdade, eu só vou falar um pouco sobre o assunto. A gente se encontra nesse momento numa era muito odiosa em movimentos políticos, digamos assim. As pessoas se odeiam literalmente por conta de posicionamento político. E em alguns casos eu até entendo, né? Eu já falei aqui que, por exemplo, às vezes a pessoa usa o posicionamento político dela pra disseminar ódio como uma desculpa. Eu sou a favor de tal político e é por isso que eu não gosto de você que é tal coisa. Uma coisa que a pessoa ela simplesmente é, não é algo que ela possa mudar, não é algo que ela deva mudar. Outra coisa que acontece também bastante é esse negócio de eliminar outras opiniões. Tem uma coisa que eu falo sobre movimentos sociais no geral, não só envolvendo política, é que ninguém nasce desconstruído. Eu, por exemplo, já fui muito homofóbica, já fiz piada racista, já fui muito babaca em muitos aspectos. Hoje em dia eu ainda dou umas escorregadas, mas toda vez que isso acontece eu faço uma autoavaliação agora, coisa que antes eu não fazia porque eu não entendia por que era errado isso. Então existe todo um contexto social também que é importante levantar quando se trata de posicionamento político. Eu pessoalmente, eu tenho minhas desavenças com ambos os lados da política, esquerda, direita e centro. Eu tenho as minhas críticas a ambos os lados políticos. E eu também acho muito errada essa ideia de você ser só esquerda, ou só direita, ou só alguma coisa, porque política é muito mais do que lados. Política é uma coisa que envolve vidas, é uma coisa que envolve ideologias, envolve política. Política é algo que envolve política. Envolve religião, envolve todos os aspectos sociais e econômicos que tem a ver com as pessoas. Então, tipo, não é uma coisa que dá pra você avaliar puramente como esquerda, puramente como direita, puramente liberal, puramente conservador. Uma coisa vai influenciar na outra e isso tem que ser respeitado em seus aspectos. Eu pessoalmente me considero uma pessoa de centro. É claro que todo mundo acha que eu sou mais centro-esquerda e tem muitas pautas da esquerda que eu apoio. Ultimamente a direita brasileira tem se tornado uma coisa bem diferente do que seria a direita numa ideologia política mesmo. Então meio que a direita brasileira atualmente não tem mesmo como apoiar, porque ela tá rodeada de fanáticos. E eu não tô dizendo que não tem fanáticos da esquerda, tem fanáticos da esquerda também. Existem fanáticos em ambos os lados, então pra eu não me envolver dentro do fanatismo, eu prefiro ficar no meio. Mas uma coisa que eu posso dizer é que eu sou humanista. Isso é uma coisa que eu posso dizer com certeza que eu sou. Sempre que eu tiver que avaliar duas opções, eu vou sempre me apoiar na que for fazer menos mal ou que tiver mais benefício para as pessoas. Porque eu acho que o importante é a gente manter a saúde física, mental e a integridade humana. No momento em que você fala, por exemplo, pauta como armamento, é uma coisa que eu sou completamente contra. Eu acho que armas nem deveriam existir, porque a única função da arma é matar ou ferir gravemente uma pessoa. Então, tipo, a arma não é algo que eu vejo como utilidade. Aí o povo fala, não, a arma não mata ninguém, quem mata é a pessoa. Meu, a pessoa tá com uma arma na mão, ela tem o poder de matar alguém ali naquele momento. Ah, mas ela pode usar uma faca. A faca, com certeza, não vai dar um dano tão grande quanto a arma. A não ser que você esfaqueie a pessoa várias vezes. Mas a arma, ela tem como função matar. A faca, você pode cortar legumes com ela. Então o meu posicionamento político ele sempre vai ser levado pela questão da humanização. Se a esquerda propor alguma coisa que tem a ver com eliminar pessoas, ou então levar pessoas à morte, ou então algum tipo de tortura, ou qualquer coisa do tipo, eu vou ser contra esse posicionamento. Assim como a direita, que volta e meia agora, tipo, como eu falei, a atual direita psicopata brasileira, sempre quando ela levantar alguma coisa que tenha como objetivo ferir pessoas, seja mental ou fisicamente, eu vou ser contra esse posicionamento. Eu posso fazer uma avaliação geral aqui, que o meu posicionamento político vai ser o posicionamento mais humanista. Eu pessoalmente tento me manter longe de todo esse ódio estagnado contra movimentos, porque eu acho que isso não agrega em nada. Não tem por que eu passar meu tempo xingando alguém na internet quando eu poderia estar passando esse tempo, sei lá, levantando alguma pauta pra discussão, seria interessante.
as pessoas agora brigam umas com as outras, não tem mais a ideia do debate, você nunca entra num consenso, porque as pessoas esqueceram que existem consensos. As avaliações das coisas sempre serão em prol agora do posicionamento político dela, coisa que é muito comum, é tipo, sei lá, se você é uma pessoa de direita e você vai conversar com uma pessoa de esquerda, automaticamente você vai ser taxado como o errado da história, sem nem ter oportunidade de argumentar. Assim como se você for da esquerda, as pessoas da direita vão taxar você como errado só pelo seu posicionamento político e não vai haver um debate. Eu acho que debate é uma coisa muito importante. Tudo que a gente faz exige um debate. Até porque a gente vive numa democracia, né, gente? Todo mundo tem que dar sua opinião e sua opinião tem que ser ouvida. É importante você ouvir ambos os lados. A gente entender os movimentos. Tipo, não precisa concordar, mas é importante entender o máximo possível. Por exemplo, eu entendo o bolsonarismo. Eu sou completamente contra o bolsonarismo. Mas eu entendo o bolsonarismo. Eu entendo porque que as pessoas apoiam o Bolsonaro. Eu entendo porque votaram nele. Às vezes nem é por questão de ódio, mas uma onda de fake news foram criadas e as pessoas acreditaram naquilo. Então, na cabeça delas, o Bolsonaro é uma solução plausível para aquilo. Eu entendo, por exemplo, o movimento que é Radfem. Eu entendo, mas eu não concordo, porque primeiro que você está excluindo pessoas daquele movimento, pessoas trans, por exemplo, são excluídas do movimento Rad. Outras sexualidades que são consideradas diferenciadas, como a minha, elas são eliminadas do movimento Rad. Eu não concordo com o Rad, sou totalmente contra, porque eu acho que, na verdade, aquilo é só um problema a mais que estão criando. A gente tá tentando acabar com o machismo, mas a gente não precisa criar um movimento contrário a ele. A gente precisa criar um movimento que seja sensato, pra combater um, e não criar mais um. Então, tipo, todos os movimentos é importante você entender. Entender é uma coisa muito importante, mas isso não quer dizer que você tem que apoiar. É muito criticado as pessoas que tentam entender o posicionamento dos outros porque acham que você já tá automaticamente apoiando. Mas não é bem assim. Se você não entender, como é que você vai argumentar sobre ele? Se você não entender, como é que você vai ter um posicionamento que seja a favor, contra ou isento aquilo? É importante você sempre compreender as coisas. Isso é uma coisa que eu levo comigo. Eu prefiro entender tudo e ter um posicionamento que seja a favor dos corpos humanos, das pessoas, que as pessoas se sintam bem em seus corpos, que as pessoas se sintam bem psicologicamente falando. Não sei se isso vai ser considerado como uma resposta às suas perguntas. Se não for também, tudo bem, não tem problema nenhum. Você não precisa ter todas as respostas para todas as suas perguntas. Você só tem que saber fazer as perguntas certas. Aprendam a perguntar bastante, aprendam a escutar o coleguinha. Por mais que aquele seu parente chato lá, que seja totalmente contra o seu movimento, por mais que ele esteja super querendo gritar e espernear, não briga com ele. A partir do momento que você levanta a voz ou a mão para uma pessoa, você perde totalmente o argumento. A partir do momento que partiu pra agressão, verbal ou física, o argumento acabou ali, porque já não é mais uma discussão, aí já é agressão. Então aprendam a debater, aprendam a discutir pautas, leiam bastante, estudem bastante história, filosofia, por sinal eu indico pra você que veja o vídeo Comportamento Social que tem aqui no card, que eu gravei junto com a Gabi e com a Raquel, porque a gente fala sobre isso e elas indicam ótimos livros que falam sobre o assunto. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se você não gostou, deixe seu dislike mesmo, não tem problema nenhum. Comenta aí o que você acha, qual que é o seu posicionamento político, o que você acha sobre política, você acha que política é um saco? Por quê? Você acha que política é muito legal? Por quê? Deixa aqui nos comentários, se inscreve no canal, ativa as notificações pra não perder nada, dá uma olhada nos links aqui do card. Entra no meu grupo do Discord, que tá aqui na descrição, a gente pode debater sobre isso também lá, se você quiser ou não, porque a gente fala mais sobre anime do que tudo ali. Segue meu canal na Twitch, que também tá aqui na descrição. Me siga nas outras redes sociais, siga as redes sociais do Lado Pan. Até o próximo vídeo e tchau!